Boa noite. Hoje eu vou falar do artigo A Oferta de Contraturnos para o Ensino Fundamental implantada por um Serviço Social Autônomo, artigo de minha autoria, Andrei Simão de Mello, com os meus orientadores de especialização e doutorado, Tatiana Gisele Guimarães Lopes e Marcelo Ferreira. Esse artigo ele vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, muito especificamente da Meta 6, que é a promoção de escolas em tempo integral, e como essa Meta 6 levou a diversos municípios do estado a procurarem um serviço social autônomo para fazer essa ampliação de carga horária, né? Esse serviço social autônomo ele é voltado para a educação profissional. Então surge a primeira questão a ser respondida no artigo: é como alguém que é voltado para a educação profissional pode se articular com o ensino fundamental? A segunda questão a ser respondida aqui é como ocorre esse processo de parceria. Quais são os atores envolvidos? Quais são as facetas? Bem, o estudo, metodologicamente, ele foi uma revisão bibliográfica de fontes primárias e secundárias. Foram utilizadas diversas legislações, resoluções, pareceres de procuradores, de conselhos municipais de educação e até mesmo do Conselho Nacional de Educação. Além disso, alguns autores, como Francisco Aparecido Cordão, para a parte de legislação, Bourdieu Genuíno Bourdion para a parte de sistemas municipais e conselhos municipais de ensino, Diniz Júnior sobre a educação em tempo integral, entre outros, foram utilizados para consolidar os entendimentos e criar finalmente esse fluxo de processo e quais são os atores e o que eles fazem nele, né? Os resultados e a discussão do artigo, eles vão trabalhar sobre a Meta 6, como ela está se desenrolando no país, quais são os problemas que foram encontrados, né? Também se trabalha um pouco sobre o que é uma escola em tempo integral da perspectiva da legislação, como esse conceito foi surgindo e como ele foi evoluindo. A partir daí a gente vai trabalhar a viabilidade desse serviço social autônomo para atender a meta 6 numa escola em tempo integral, ou seja, como um serviço social autônomo voltado para a educação profissional pode se articular com o ensino fundamental. E nesse ponto não tem a ver com a qualificação profissional, ele tem a ver com o desenvolvimento de competências socioemocionais. Vejam que essas competências elas formam o profissional do futuro e elas também se ancoram na Base Nacional Comum Curricular ou nos documentos orientadores curriculares municipais, né? Depois disso a gente vai narrar um pouco sobre quais são as oficinas ofertadas e aqui temos diversas oficinas, são todas muito ricas, mas sempre trabalhando com a prática de projetos de entrega para a sociedade e pensando em quais são as competências socioemocionais a serem trabalhadas. Além disso, todo esse processo que é feito pelo Serviço Social Autônomo, ele é adaptável à necessidade local do município, porque essas oficinas são feitas para dialogar com o que é a parte diversificada do currículo, essa cultura local. Então elas não podem ser estanques, elas têm que ir se adaptando a escola por escola, município por município. Por fim, a gente trabalha a parte principal do artigo, que é esse fluxo, que vai desde a prospecção desses municípios, a criação de um termo de referência, de um contrato que é cheio de um detalhamento muito grande, inclusive pedagógico, de certo nível. Quais são os atores envolvidos? O Conselho Municipal de Educação, o que, que ele faz nisso aí? O que, que o secretário vai fazer? Né? E como esse serviço social autônomo ele vai se articular, por fim, com a escola do município? Como ele vai trabalhar com eles de forma diferenciada? Então aqui a gente vai falar todo esse processo, terminando, é claro, em perspectivas futuras, no sentido de quais são os programas que estão surgindo no país e se esse tipo de parceria, ao ver dos autores, tem uma boa ou uma má perspectiva. Nesse caso, a perspectiva é positiva por causa da Emenda Constitucional 108 de 2020, do novo Fundeb, do Programa Escola em Tempo Integral. E então é sobre isso que fala o artigo. Eu agradeço muito a atenção e boa leitura.